Dalton Luiz Vieira Santana era um criminoso que tinha tirado a vida de Bianca Lourenço, isso em 2021. E de acordo com os relatos que a gente está vendo aqui e algumas notícias, Dalton foi encontrado morto dentro de um carro na Penha. E chega a ser muito curioso porque isso chegou num momento muito estranho, porque a Bianca tinha sido recentemente muito comentada no YouTube e nos outros lugares também. E ele foi morto pela própria facção que ele defendia, de acordo com o que a gente tá vendo aqui. Pra você que não lembra, mano, o Dalton, ou conhecido como DT, ele era um cara que era um dos frentes ali da favela da Kelson, muito importante pro Comando Vermelho, e esse cara tinha feito uma das execuções mais, como é que a gente pode dizer, covardes que a gente já fez vídeo aqui no canal. Desse caso, resultaram 2 vídeos, que foi obviamente o caso da Bianca e que também foi o caso do Bravo da Kelson, que por incrível que pareça tem alguma conexão com o caso da Bianca Lourenço. Esse DT, ele já era desde novo no crime organizado muito conhecido, e ele tinha um filho com uma outra mulher. Então, ele acabava que não estava junto dessa mulher e ele ficava na favela da Kelson. Foi quando ele começou mais ou menos esse relacionamento com a Bianca Lourenço. E é aquele negócio, né? Um relacionamento com um cara que é do crime, a menina quer sair, ela não consegue sair, o cara é um maluco possesso e deu naquele caso todo pesado que a gente falou pra vocês. Que inclusive a rede social da Bianca, que ainda tá de pé lá no X e eu acho que também no Instagram, tá lá até hoje com a sua última postagem ainda ativa, recebendo diversos comentários. Quando a gente vai pesquisar mais a fundo, cara, esse DT é um daqueles caras que a gente fez vídeo aqui no canal que a gente simplesmente tinha uma repulsa muito grande, um ódio, porque esse cara era simplesmente só um covarde. Junto dele também tava o famoso Dina Terror, que também era um outro cara desprezível que a gente já fez vídeo aqui no canal. Desses dois aí, foram simplesmente os vídeos que mais tiveram comentários de pessoas que realmente olhavam pra esse cara e falavam, mano, esse maluco, ele é ruim mesmo. O caso dessa Bianca, ele tava nesse relacionamento com ela, a mina tinha terminado com ele, só que o cara não considerava, então ela tentou sair daquilo e etc e tal, falou, cara, você é maluco, eu não vou ficar com você, e junto também de outras postagens dela meio que provocando o ex, entre aspas, né, se a gente pode falar assim. E foram várias dessas postagens, até que chegou um dia que o cara armou meio que casinha pra ela, né, armou uma armadilha, essa mina tinha saído pra ir na casa de não sei quem, ou ido pra uma festa, chegando lá, ela descobriu que aquilo ali era tudo armado pelo Dalton, então ela ficou desaparecida. E olha só que parte mais triste da história, porque o pai da Bianca, que inclusive, até onde eu tinha pesquisado, ele tinha saído da favela da Kelson, até da cidade do Rio de Janeiro, foi pra outro canto, que não foi divulgado, e mesmo se fosse a gente não ia falar, por segurança, porque simplesmente ali na área os caras tinham tirado a vida da filha dele, só que ele não sabia disso. Então ele foi lá, confrontou os próprios criminosos falando, cara, minha filha desapareceu, eu sei que ela namorava um tal de Dalton, eu queria muito saber onde ela tá. E os caras só chegavam a falar, pô, eu nunca nem vi essa menina, não sei o que lá. E os caras ficavam dando esse migué. E a menina tava simplesmente desaparecida e o cara sabia que tinha alguma coisa a ver com esse tal de DT. Tanto foi que procurou, ele foi atrás de outros traficantes pra ver. Ele bateu de frente com os caras sim, óbvio, lógico que não foi em confronto, mas tipo, de questionar os caras onde que ela tava e nada. Até que a resposta veio lá na Baía de Guanabara, pelo menos uma parte dela. E foi ali que a gente descobriu o que o Dalton tinha feito. Lembra bem disso aqui, cara, porque o Dalton, ele terminou com essa mina, não aceitava, ele era maluco e foi lá e simplesmente desmembrou a menina. Tanto que o que foi encontrado dela, cara, foi só o tronco. Pelo menos eu acho que é isso que aconteceu. Cara, era uma coisa tão triste porque os caras, eles só bateram o olho assim, não dava pra reconhecer porque só tava o tronco ali. Reconheceram por causa das tatuagens da Bianca. E foi assim que aconteceu. Enfim, depois disso, o Dalton, ele começou a ser procurado pela polícia e acabou tendo uma operação lá na favela da Kelson, que inclusive foi um dos motivos da morte do Bravo da Kelson, que pra quem não sabe, né, tinha esse daí que era um dos mais novos ali do CV, que tava na favela da Kelson, e por causa dessa operação ele era um dos de frente. E quando ele bateu de frente com a Core do Rio de Janeiro, da Polícia Civil, que é uma das polícias assim mais cabulosas que tem de lá, ele acabou caindo em confronto com a polícia. Então só aqui a gente já teve o caso da Bianca e o caso do Bravo da Kelson também, que era um outro criminoso do CV. Porém, esse Dalton, depois desse caso, ele teria ido ainda na casa da antiga mulher dele com qual ele tinha um filho. Ele chegou lá, conversou, não sei o que, aí foi embora. E depois disso a polícia foi lá e acabou descobrindo toda essa história. Enfim, o pai da Bianca a gente já não tem mais notícia nenhuma. A polícia fez toda aquela operação que só resultou na morte do Bravo da Kelson e acabou que não pegou o Dalton. Ele ainda estava foragido. E lembrando, todo esse caso aconteceu em 2021. A gente só teve alguma resposta agora, em 2026.
2016. Ou seja, 5 anos em que esse cara estava impune. 5 anos em que a gente sabia quem era, sabia o que ele fez. E mesmo assim, a gente parecia que não tinha nenhuma resposta. Parecia que a justiça não tinha sido feita. Galera, 70% que assiste o canal não é inscrito. Para você receber os vídeos do canal, eu preciso que você deixe a sua curtida nesse vídeo. Mas pode ficar ainda melhor se você comentar aqui embaixo um tema que você ia querer ver aqui no canal. Caso seja novo, se inscreva, porque estamos na meta dos 200 mil inscritos esse ano. Isso é tudo, partiu pro vídeo. Mas enfim, acontece que agora, em 2026, rolam boatos de que o Dalton teria sido morto. E ao que a gente olha aqui, parece que é isso, embora não tenha nenhuma foto. O que pega, mano, é que tem diversas versões aqui, você pode acabar vendo uma versão que aconteceu, outra versão do que teria rolado, mas enfim, parece que o Dalton ele tinha dado prejuízo pro CV, ou então ele teria orquestrado um assalto a uma joalheria. Outros falam que ele estava dando muito problema pro CV e que ele teria sido morto no tribunal do crime de uma ordem vinda pelo DOCA, o Edgar Alves. O chefão era cruel, fez barbaridades inclusive há pouco tempo com uma menina. Aí pegaram esse cara aqui, levaram pra penha, mesmo sendo chefão do Comando Vermelho. Colocaram no tribunal do crime, no tribunal do tráfico. Qual era a acusação? Tem ligação com aquele roubo milionário na joalheria lá em Campo Grande. Ele teria autorizado. E existe uma determinação do Comando Vermelho, porque eu não sei. Quando eu digo Comando Vermelho está com o freio de mão puxado, eu sei o que eu estou falando. Existe uma determinação do Comando Vermelho para segurar assalto. Existe uma ordem lá da Penha, quando eu falo Penha é o Brad Pitt, lá da Penha para não assaltar. O Comando Vermelho tem que segurar a onda, liga as peças. E esse cara desrespeitou e autorizou esse assalto milionário. Foi pro tribunal do crime, foi sentenciado. E aí subiram o balão dele, mataram ele. Bandido, sabia que não podia pisar naquela linha, sabia que não podia atravessar aquela linha e morreu. E aí, ó, não tem ninguém que vai fazer manifestação, ninguém vai, coitado, saudade, não vai, porque a ordem para matá-lo foi justamente do Comando Vermelho, na cúpula do Comando Vermelho. Os caras decidiram, apesar de ser um cara importante, ser uma liderança, mas os caras decidiram. Descumpriu a ordem, não é para roubar, não é para cometer nenhum assalto grande que tenha repercussão na mídia. Claro, nada disso dá para ser confirmado e que ele teria morrido por isso. Mas enfim, parece que ele morreu e foi nesse mês, em junho. Então pensa, muita gente acabou comemorando porque realmente ele era um criminoso, ele era um cara desprezível, mas também a gente acabou percebendo uma coisa. Foram 5 anos para alguma coisa acontecer com esse cara. E não foi nem pela polícia, não foi por segurança pública, não foi porque ele foi preso, não foi por isso, nada. Esse cara, ele foi morto dentro da facção que ele mesmo mandava na Kelson, que ajudou a matar a Bianca, também foi lá e deu a sentença de matar ele. Rolam boatos, mano, que esse cara postava foto andando de moto na favela, andava pra lá e pra cá, ostentando daquele jeito que você já sabe, durante 5 anos e nada aconteceu. E o que pega, mano, é que não foi a justiça brasileira, e sim foi o tribunal do crime que deu alguma lição no cara. Esse era um maluco que muita gente já tava querendo que ele fosse preso, ou sei lá, enfim, né, o destino que ele teve. Esse daí era um dos caras mais desprezíveis que a gente já fez vídeo aqui no canal. Porque você pode até comentar que ela realmente namorava um cara que é um criminoso, ele tinha tudo aquilo pra dar errado, mas nada justifica ele picotar a mina e jogar ela na Baía de Guanabara. E o pai dela, que esse daí, mano, esse daí sofreu pra caramba na época, porque ele não tinha absolutamente nada a ver. Tanto que não teve nada a ver que ele teve que sair da casa de onde ele tava pra ir embora, porque ele corria risco de vida, mano. Esse daí foi um dos casos mais brutais ali da Kelson. A gente teve um desfecho hoje, 5 anos depois de tudo aquilo que aconteceu, porque um vacilão como esse, um tal de Dalton, decidiu que ele ia tirar a vida de uma menina porque ela tava terminando com ele. E isso é um caso que a gente já fez várias vezes aqui, de uma mina que tenta terminar com o cara, o maluco, ele é doido da cabeça e acaba não terminando de uma forma ok, que nem uma pessoa civilizada. Então a gente tem aqui umas notícias ou outras dizendo que ele morreu. Claro que não tem foto, mas enfim, parece que finalmente aquela novela cruel finalmente teve um fim. Mesmo que tenha sido não pela mão da justiça, né, que a gente possa dizer assim, o cara morreu. Ele teve um fim. E, cara, sinceramente, é um daqueles malucos que a gente olha e fala, mano, esse cara não vai fazer falta pra ninguém, porque ele era simplesmente um ser desprezível. Ninguém vai ligar. E não que o pai dela vá ter alguma paz, mas ele vai olhar e falar, essa novela finalmente acabou. Esse cara
bem ou mal, já não tá mais entre nós. Estamos fazendo live nesse canal, onde você pode acompanhar o conteúdo menos polêmico. Todas as fontes estão aí no comentário fixado. Muito obrigado por assistir a esse vídeo e até o próximo.